Para a aula de hoje, tá? Eu vou usar aqui, tá, a linha de polipropileno ou a linha de seda. Vou aqui usar o isqueiro para estar aqui queimando as pontas, para não ter o perigo de estar aí desfiando. Vou usar a agulha de 1,75. Vou aqui precisar da tesoura para mim estar cortando o fio. E aqui está a embalagem para me mostrar para vocês. Essa marca, vou trabalhar aqui, tá? Ela é da Princesa Moda. A tex dela, né, de 288. Este novelo ele contém 500 metros. E ele é a cor, está aqui, tá? A cor verde água. O número dele é de 3515. Mas lembrando vocês que vocês podem estar aí trabalhando também com a linha de algodão, tá bom? A minha preferência foi trabalhar com esta linha, porque tem muitas aí meninas que trabalham aqui com a linha de polipropileno. Então, vamos fazer um trabalho hoje trabalhando com esta marca de linha, tá bom? Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Vou aqui começar fazendo uma laçada, vou deixar aqui uma ponta bem, tá, mais ou menos aí uns 6 centímetros, para estar aí queimando, tá? Porque essa linha de seda, ela é muito fácil de estar desfiando, então por isso a gente tem que deixar aí uma ponta, tá? Mais ou menos aí de uns 5 a 6 centímetros, depois de estar aí queimando aí, para não ter perigo dela desfiar. Então, vamos lá. Isso aqui é a laçada inicial e vou estar aqui fazendo 5 correntes. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui na primeira corrente que eu fiz no início e vou estar aqui prendendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu formei, tá, um círculo. Não dá aí para notar bem, mas aqui está formado um círculo. Então, depois de formar esse círculo, eu vou subir 3 correntes e aqui dentro deste círculo, tá, nós vamos aqui trabalhar 12 pontos altos aqui dentro. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar meus 12 pontos altos, contando aqui com essas 3 correntes, tá? Que já é o meu primeiro ponto alto. Então, vou aqui fazer aqui dentro, completando aqui o meu círculo com pontos altos, até completar aqui meus 12, contando com as 3 correntes. E já já eu volto aqui para nós continuar o trabalho. Pronto, voltei aqui com meus 12 pontos altos já trabalhado. Essa ponta de fio, tá? Eu vou deixar aqui por trás, para depois estar queimando. Vou vir aqui, ó, na terceira corrente que iniciamos a nossa primeira volta e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já trabalhei meus 12 pontos altos e eu vou subir agora 3 correntes, que vale aqui como meu primeiro ponto alto. E no mesmo lugar que eu subi essas 3 correntes, onde nós fechamos aquele ponto baixíssimo, eu vou aqui fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos altos no primeiro ponto. E no segundo ponto alto à frente, eu vou fazer mais 2 pontos altos em cima desse ponto alto. Então, aqui, olha, trabalhei nos 2 primeiros pontos altos da base, trabalhei 4 pontos altos. 2 no primeiro e 2 no segundo. E assim que nós vamos seguir esta sequência aqui, trabalhando para cada ponto alto da base, vamos trabalhar 2 pontos altos e fazendo aqui 2 correntes de separação. Então, eu trabalhei minhas 2 correntes, agora eu vou vir no ponto alto à frente e vou aqui trabalhar 2 pontos altos em cima do primeiro ponto alto. Vou para o segundo ponto alto à frente e vou fazer mais 2 pontos altos. Depois de fazer aqui, olha, esse grupo com 4 pontos altos, eu vou novamente aqui fazer 2 correntes. Fiz as 2 correntes, vou para o próximo ponto, vou aqui fazer 2 pontos altos em cima desse ponto alto. Depois de fazer aqui esses 2 pontos altos, vou para o próximo ponto e trabalhar aqui mais 2 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta, seguindo aqui esta sequência toda. Nós vamos fazer aqui 6 grupos de 4 pontos altos. Então, para cada ponto que nós tem aqui na base, daqueles 12 pontos, nós vamos trabalhar para cada um 2 pontos altos, formando aqui
grupos, 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Pronto, voltei aqui, depois, ó, fiz os 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou aqui fazer as 2 correntes, vou vir aqui no terceiro ponto alto, vou inserir a agulha, perdão, na terceira corrente, inserir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Depois de fechar aqui com ponto baixíssimo, a segunda volta, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto, até chegar aqui no terceiro ponto alto. Então, aqui agora nós vamos trabalhar grupos de 5 pontos altos, que vai ser trabalhado desta forma. Perdão, são grupos de 6 pontos altos. Então, eu vou para o terceiro ponto, vou subir aqui as 3 correntes, que é meu primeiro ponto alto. Vou para o ponto alto à frente, vou aqui trabalhar mais um ponto alto. E aqui dentro dessas 2 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu vou aqui fazer 1, 2 correntes e vou vir aqui, ó, pular nesses 4 pontos altos que nós temos à frente. Eu vou pular 1, 2, a partir do terceiro, trabalhar aqui meus 6 pontos altos, sendo que 2 vai ser em cima desses 2 pontos altos e 4 vai ser nesse espaço aqui de 2 correntes. Se caso aí as 2 correntes de vocês não der para vocês trabalhar os 4 pontos altos, vocês podem estar aumentando aqui essas correntes, tá? Trabalhando com 3 correntes. A minha aqui, as 2 deu suficiente aqui para mim trabalhar as 4 correntes, por isso que eu trabalhei com 2. Então, vamos lá. Eu vou fazer os 4 pontos altos para completar meus 6 pontos altos. Eu fiz aqui meus 6 pontos altos, sendo que 2 vai ser em cima dos 2 pontos altos da base. Vou aqui fazer as 2 correntes, cheguei nos 4 pontos altos, vou pular o primeiro, o segundo, a partir do terceiro, fazer aqui meus 6 pontos altos. Então, fiz 1, 2, cheguei no espaço, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 3, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui separados fazendo sempre 2 correntes de separação. No meu caso, né? Se caso vocês precisarem de estar aumentando aqui essas 2 correntes, também pode estar aumentando com 3 correntes, tá? Você varia aí a pontuação de cada um. Então, eu vou fazer as 2 correntes, pular 2 pontos altos e fazer aqui nesses 2 pontos e 4 pontos altos aqui nesse espaço de 2 correntes para completar aqui meus 6 pontos altos. Então, é assim que vamos trabalhar esta nossa volta toda. Vou trabalhar a minha e já volto. Voltei aqui com a minha terceira volta, já fiz as minhas 2 correntinhas para finalizar. Vou aqui na terceira corrente que iniciamos, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui está a volta de número 3 já completada. Vamos iniciar agora a volta de número 5, caminhando com ponto baixíssimo, até chegar aqui no terceiro ponto alto. Caminhei, cheguei aqui no terceiro ponto alto com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui 8 pontos altos. Então, vamos trabalhar desta forma aqui os 8 pontos altos. Vou subir aqui as 3 correntes, que vale aqui como meu primeiro ponto alto. E vou aqui, ó, para cada ponto alto que eu tenho aqui na base, eu vou fazer um ponto alto. Eu fiz aqui os meus 4 pontos altos e vou trabalhar mais 4 nesse espaço de 2 correntes. Então, fiz ali 4, então 5, 6, 7 e 8 pontos altos. Eu fiz aqui os meus 8 pontos altos. Depois de fazer os 8 pontos altos, vou fazer 2 correntes de separação. Vou aqui pular 1, 2, a partir do terceiro, vou aqui trabalhar novamente os 8 pontos altos. Vou trabalhar meus 8 e já volto aqui com vocês.
Pronto, voltei aqui com a volta de número 4, já aqui, olha, vou mostrar para vocês como nós vamos trabalhar, ok? Fazendo aqui os 8 pontos altos, vou fazer aqui, ó, fiz 2 correntes, vamos pular 2 pontos aqui desses 8 pontos, e a partir daqui, nos 4 pontos altos à frente, trabalhar um ponto para cada ponto de base, e no espaço de 2 correntes, vamos trabalhar mais 4 pontos altos. Assim, completando a nossa volta toda, seguindo essa sequência aqui, que eu fiz juntamente com vocês, ok? Voltei aqui com a volta de número 4 já finalizada. E agora nós vamos aí dar sequência à volta de número 5. Eu fechei a volta de número 4 aqui na terceira corrente que iniciamos. Já caminhei com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto alto. Que aqui, como nós vem aí trabalhando, nós vamos deixar sempre os 2 primeiros altos. Ponto alto aqui dos grupos de ponto altos, sem trabalhar. E eu já subi aqui as 3 correntes, já iniciando a volta de número 5. E a volta de número 5 vai ser trabalhada desta forma. Eu vou aqui trabalhar 10 pontos altos aqui. Então, vamos lá. Eu vou para o segundo ponto alto, fazer aqui meu segundo ponto alto, fazer o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto alto. E para completar aqui os 10 pontos altos, vou trabalhar 4 pontos altos nesse espaço de 2 correntes. E é assim que nós vamos trabalhar aqui para cada grupo que nós temos aqui da base, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui agora grupos de 10 pontos altos. Depois de fazer os 10 pontos, eu vou aqui fazer 2 correntes, vou aqui pular o primeiro e o segundo, a partir do terceiro ponto, vou trabalhar meus pontos altos, até aqui completar os meus 10 pontos altos. Lembrando a vocês que os 6 pontos altos vai ser aqui, ó, trabalhado para cada ponto da base. E para nós completar aqui os pontos altos, os 10 pontos altos, vamos trabalhar 4 aqui no espaço de 2 correntes. Fazer aqui o meu de número 8, 9 e 10. E de separação, vamos trabalhar aqui 2 correntes. Se caso de vocês estiver aí fazendo 2 correntes. Se for 3, vocês trabalhem aí 3 correntes, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar os grupos, tá? Onde nós tínhamos 8 pontos altos, nós vamos trabalhar 10 pontos altos. Deixando aqui sempre o primeiro ponto alto, aqui os 2 primeiros sem trabalhar. Trabalhar os 6 e mais 4 aqui no espaço de 2 correntes. Pronto, voltei aqui com a minha volta de número 5 já finalizada. E agora, a partir aqui da volta de número 6, tá? Nós vamos repetir o mesmo que nós vem vindo repetindo aqui nessas voltas anteriores. Sempre vamos começar, tá? Caminhando com ponto baixíssimo até aqui o terceiro ponto alto. No terceiro ponto alto, nós sempre levanta as 3 correntes e trabalha aqui ponto alto em cima de cada ponto alto. Quando nós chega aqui no espaço de 2 correntinhas, nós trabalha aqui 4 pontos altos. Então, aqui já é a volta, tá? De número 5. E nós vamos trabalhar aqui, nós terminamos, tá? Essa volta de número 5 com 10 ponto alto. Aqui nesses 6 grupos, fizemos 10 pontos altos. Então, eu vou trabalhar a minha aqui, seguindo esta sequência, até completar aqui 18 pontos altos. Então, eu vou trabalhar até a volta de número 9. Contando aqui, ó, nós estamos na volta de número 5, finalizamos. Então, nós vamos trabalhar aqui mais 4 carreiras, tá? Seguindo esta sequência, sempre pulando os 2 pontos aqui no início, tá? E trabalhando um para cada ponto de base. Quando chegar no espaço, vamos trabalhar sempre 4 correntes, ok? Então, nós vamos trabalhar até completar aqui nos 6 grupos, tá? De ponto altos, completar 18 pontos altos, ok? Então,
Então, vou trabalhar aqui mais 4 voltas até completar os 18 pontos altos aqui, ó, nesses grupos de ponto alto que nós estamos trabalhando. Aí já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, como vocês podem ver, já com a minha volta de número 9 terminada. Como eu disse para vocês, olha, nós trabalhamos até a volta de número 9 e aqui onde nós tínhamos aqueles grupos, tá, de ponto altos, nós terminamos aqui na volta número 9 com 18 pontos altos para cada grupo aqui, ó, que nós temos aqui na base. Então, depois de fazer aqui esses 18 pontos altos, nós vamos agora trabalhar fazendo aqui 17. Agora, a partir desta volta, a partir da volta de número 10, nós vamos começar a fazer a diminuição aqui, ó, desses grupos de ponto altos. E aqui é onde nós temos aqui, eu esqueci de falar para vocês antes, mas eu já deixei aí, já explicando para vocês, escrito aí em cima no vídeo, que aqui a volta de número 9, tá? No intervalo, nós fizemos com 3 correntinhas e não com 2 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá iniciar aqui a volta de número 10. A volta de número 10, tá? Eu já finalizei aqui a volta de número 9 na terceira correntinha e nós vamos aqui fazer 3 correntes, que é o meu ponto alto, e eu vou vir trabalhando aqui, ó, para cada ponto alto, um ponto alto até completar 17 pontos altos. Então, vocês vão trabalhando a de vocês aí, eu vou trabalhando a minha aqui, tá? Um ponto alto para cada ponto alto de base, até completar aqui 17 pontos altos, que é aqui no penúltimo ponto alto. Então, vou trabalhar o meu e já volto aqui com vocês. Pronto, aqui eu voltei com vocês, aqui ó, já trabalhei 17 pontos altos, tá? Fiz um para cada ponto da base e deixei aqui o último ponto alto sem trabalhar. Aqui nós vamos fazer agora a diferença, fazendo aqui 2 correntes de separação, vou vir nesse intervalo de 3 correntes, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos, fazer 2 correntes, e no mesmo espaço aqui das 3 correntes, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Fiz aqui mais 2 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes, vou vir nesse ponto alto, nesse primeiro ponto alto e vou vir aqui trabalhando novamente os 17 pontos altos, que é um ponto alto para cada ponto alto de base. Vou trabalhar meus 17 e eu já volto aqui. Pronto, voltei aqui com os 17 pontos altos já trabalhados. Deixei aqui, ó, de trabalhar o último ponto alto. Então, sempre quando nós for trabalhar aqui, em cima daqueles 18 pontos altos, nós vamos trabalhar 17 pontos altos, deixar um sem trabalhar, que é o último. E quando chegar aqui no espaço de 3 correntes, nós vamos trabalhar desta forma aqui. Vou fazer 2 correntes de separação, vou vir no intervalo de 3 correntes, fazer aqui 2 pontos altos. Depois de fazer os 2 pontos altos, 2 correntes, vou voltar no mesmo espaço e vou aqui trabalhar mais 2 pontos altos. Então, vai ficando assim, ó, desta forma, que é a mesma forma que nós trabalhamos aqui no início. Vou fazer 2 correntes de separação, vou vir aqui, ó, nesses 18 pontos altos, no primeiro, fazer um ponto alto e vim trabalhando um ponto alto até completar os 17 pontos altos, que é aqui no penúltimo ponto alto. Então, vou trabalhar desta forma por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês para nós iniciar a próxima volta. Voltei aqui com a volta de número 10 já finalizada e agora nós vamos aí dar sequência à volta de número 11. A nossa volta de número 11 nós vamos trabalhar desta forma. Aqui agora no início nós vamos deixar de trabalhar o primeiro ponto alto. Então nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto alto à frente.
E aqui nós vamos subir as 3 correntes, que aqui já é o nosso primeiro ponto alto. E a partir deste ponto, nós vamos trabalhar 15 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base, até completar aqui os 15 pontos altos. Então, eu vou trabalhando aqui os meus 15 pontos altos. Quando chegar a completar os meus 15 pontos, eu volto aqui com vocês para nós fazer esta parte aqui, onde nós temos aqueles grupos de 2 pontos altos. Pronto, aqui voltei, então, com os 15 pontos altos. Então, aqui, a partir dessa volta de número 11, nós vamos deixar aqui, ó, nos grupos de pontos altos, nós vamos deixar aqui sempre o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar. Então, aqui eu deixei o primeiro e o último. Então, nós ficamos com 15 pontos altos. Fiz aqui, olha, para fazer trabalhar os grupos de ponto alto, eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou vir nesse primeiro grupo aqui de 2 pontos altos e vou vir trabalhar um ponto alto no primeiro e um ponto alto em cima do segundo ponto alto. Então, aqui eu fiz o grupo de 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer uma corrente de separação. Vou vir nesse intervalo aqui que eu fiz entre esses 2 grupos, aquele intervalo de 2 correntes, e aqui eu vou fazer um grupo de 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei os 3 pontos altos, agora eu vou fazer uma corrente de separação, vou vir nesses 2 pontos altos à frente e vou fazer um ponto alto para cada ponto. Fazer um ponto alto no segundo e um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou aqui nos 17 pontos altos, vou trabalhar meus 15 pontos altos. Vou pular aqui o primeiro e a partir do segundo ponto, eu vou aqui fazer um ponto para cada ponto da base, até completar meus 15 pontos altos. Voltei aqui com os 15 pontos altos, olha, deixei o primeiro e o último sem trabalhar. O primeiro ponto alto e o último. Quando chegar aqui nesse grupo de 2 pontos altos, vamos fazer 2 correntes de separação. Vou vir nesses 2 pontos altos, vou trabalhar um ponto alto em cima do primeiro e um ponto em cima do segundo. Depois de fazer esses 2 pontos altos, fazer uma corrente de separação, vou vir nesse espaço de 2 correntes e vou aqui fazer um grupo com 3 pontos altos. Fiz o grupo de 3 pontos altos, vou fazer agora uma corrente de separação, vou vir nesses 2 pontos altos e vou vir aqui trabalhar um no primeiro e um no segundo ponto. Fazer as 2 correntes de separação, cheguei aqui nos 17 pontos altos, vou pular o primeiro e a partir do segundo eu vou trabalhar meus 15 pontos altos, que é a mesma sequência que nós vem trabalhando aqui, ok? Não esquecendo que sempre aqui nós vamos deixar o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar. Terminei aqui a minha volta de número 11 e agora nós vamos aí iniciar a volta de número 12. A volta de número 12 vai ser trabalhada desta forma. Eu já fechei aqui minha volta de número 11 na terceira correntinha e eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto à frente. Deixei aqui de trabalhar o primeiro ponto alto e vou subir agora as 3 correntinhas em cima do segundo ponto alto. E eu vou aqui fazer 13 pontos altos, um ponto para cada ponto alto da base. Aonde nós tinha aqueles 15 pontos altos, então nós vamos fazer a diminuição, deixando de trabalhar o primeiro e o último ponto alto. Então, vamos ficar com 13 pontos altos. Vou vir aqui, olha, trabalhando um ponto para cada ponto, para completar os meus 13 pontos altos, até chegar aqui no meu penúltimo ponto alto. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto alto, então nós trabalhamos os 13 pontos altos.
E a partir daqui, agora, nós vamos trabalhar onde nós temos aqueles grupos de ponto altos. Eu vou fazer as 2 correntes. Vou vir em cima desses primeiros 2 pontos altos, desse grupo aqui, ó. Vou no primeiro ponto alto, trabalhar um ponto, e no segundo um ponto. Então, fiquei aqui com o meu grupo de 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou vir nesse intervalo aqui, que eu fiz de uma correntinha, e aqui nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um grupo de 3 pontos altos. Fiz aqui o meu primeiro grupo de 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de separação, vou pular esses 3 pontos altos, vou nesse espaço de uma corrente, novamente aqui eu vou fazer um grupo com 3 pontos altos. Então, essa nossa volta, nós vamos ficar com 2 grupos de 3 pontos altos. Fazer uma corrente de separação, vou vir nesse grupo de 2 pontos altos, vou no primeiro ponto alto fazer um ponto alto e no segundo um ponto alto. Vou fazer as 2 correntes de separação. Cheguei no grupo de 15 pontos altos, vou pular o primeiro e a partir do segundo eu vou ir trabalhando um ponto alto até completar meus 15 pontos altos. Então, aqui aonde nós temos aqueles grupos de ponto altos, tá? Nós sempre, quando chegar aqui, faz os 13 pontos altos, faça as 2 correntinhas, vem nesses 2 pontos altos da base, trabalha os 2 pontos altos, uma correntinha, nesse espaço aqui de uma corrente, um grupo com 3 pontos altos, faça uma corrente, nesse espaço de uma corrente, outro grupo de 3 pontos altos, uma corrente, faça os 2 pontos altos, as 2 correntes e chega aqui nos 15 pontos altos, repetir os 13 pontos altos. Então, sempre aqui nesse grupo de pontos altos, nós vamos fazer esta mesma repetição aqui, tá bom? Então, trabalha de volta, seguindo esta sequência aqui, eu vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, já com a minha volta de número 12, já finalizada. E a partir agora da volta de número 13, eu não vou fazer aqui junto com vocês, porque é muito fácil de fazer. Eu vou explicar aqui para vocês como nós vamos trabalhar aqui, aonde nós temos esses grupos aqui de ponto alto, aonde nós estamos fazendo aqui a diminuição. Eu vou trabalhar aqui nesta sequência de diminuição de ponto altos, até eu ficar aqui com 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar até o final, deixando aqui, ó, como nós estamos fazendo, deixando sempre o primeiro e o último ponto alto. E para trabalhar aqui os grupos de ponto altos, nós vamos sempre aqui, ó, antes e depois de trabalhar esses grupo aqui de 2 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes de separação. Vamos fazer 2 correntes, o grupo aqui de 2 pontos altos, e aqui entre esses intervalos de uma correntinha, onde nós estamos trabalhando o grupo de 3 pontos altos, nós vamos trabalhar grupo de 3 pontos altos para cada intervalo. Somente com 2 pontos altos aqui, ó, antes e depois, ok? E separando aqui com 2 correntes. Somente aqui onde nós temos o grupo de 3 pontos altos, que a separação é com uma correntinha apenas. Então, vou trabalhar aqui seguindo esta sequência até o final. Não esquecendo que na diminuição aqui dos pontos altos, vamos deixar aqui sempre o primeiro e o último ponto alto. Então, vou trabalhar até chegar aqui, completar, ficar 3 pontos altos, tá? Aí eu volto aqui com vocês para nós aí fazer as próximas carreiras. Pronto, pessoal, voltei aqui com a volta de número 17 já finalizada. Olha, como eu disse para vocês, aqui eu repeti a mesma repetição, tá? Até chegar aqui, ó, nós finalizar aqui e terminar com 3 pontos altos, aqui onde nós estávamos fazendo aquela diminuição aqui dos pontos altos. E aqui onde nós temos aqueles grupos de 3 pontos altos, tá? Para cada
espaços de uma correntinha, nós trabalhamos um grupo de 3 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós terminamos com 7 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E depois de separar aqui com uma corrente, tá? Aqui, onde nós tínhamos aqueles 2 pontos altos, nós trabalhamos os mesmos 2 pontos altos, separados aqui por 2 correntes. Então, agora nós vamos aí dar sequência, tá? O trabalho, trabalhando aqui as nossas voltas. Eu já caminhei, tá? Depois de fechar aqui com ponto baixíssimo, eu caminhei com ponto baixíssimo aqui para esse ponto alto do meio. Eu fiz aqui as 3 correntes, que é da altura de um ponto alto, e aqui eu vou fazer mais 2 correntes, 1, 2, que é a de separação. Agora, eu vou vir aqui nesses 2 pontos altos, eu vou trabalhar aqui os 2 pontos altos. Depois de fazer aqui esses 2 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou vir nesse espaço de uma corrente e repetir aqui o grupo de 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos, fazer uma corrente, vou vir nesse intervalo de uma corrente novamente trabalhar os meus 3 pontos altos. E assim eu vou fazer para cada intervalo de uma corrente que ficou, eu vou trabalhar esses 3 pontos altos, sempre separando por uma corrente. Pronto, pessoal, olha, voltei aqui com os grupos de 3 pontos altos já trabalhados. Então, lembra que na carreira anterior, nós tínhamos 7 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui agora, nós vamos ficar com 8 grupos. Então, depois de fazer aqui esses 8 grupos de ponto alto, vou fazer uma corrente de separação. Vou vir nesses 2 pontos altos e vou trabalhar os 2 pontos altos, um em cima de cada ponto. Vou fazer aqui as minhas 2 correntes de separação. E vou aqui, ó, vou pular esse primeiro ponto, no do meio, vou fazer aqui um ponto alto. 2 correntes, vou vir aqui nesses 2 pontos altos e repetir o mesmo, fazer um para cada ponto. Então, vai ficar assim, olha. Vou fazer aqui agora uma corrente, vou vir nesse primeiro espaço de uma corrente, trabalhar aqui o meu grupo de 3 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta. Onde nós temos aqueles 7 grupos de 3 pontos altos, nós vamos ficar com 8 grupos, separados por uma corrente. E quando chegar aqui, depois que nós trabalhar aqui o grupo de 3 pontos altos, chegando nos 2 pontos altos, vamos trabalhar os 2 pontos altos, 2 correntes, e vim aqui em cima desse ponto alto, onde temos aqueles 3 pontos altos, vim no ponto alto do meio e fazer um ponto alto, que é da mesma forma que eu trabalhei aqui, ok? Então, vocês sigam essa sequência até o final aqui do trabalho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, para nós estar aí trabalhando a nossa última volta e a volta de número 19. Pronto, pessoal, voltei aqui com a volta de número 18 já finalizada. Deixei aqui para fechar junto com vocês. Então, vamos lá fechar aqui a volta. Depois de fazer aqui as 2 correntes para finalizar, eu vou vir aqui, ó, naquelas 5 correntes que nós fizemos, lembra que nós fizemos 3, que era para ser com o nosso ponto alto e mais 2 de espaço. Então, vamos contar aqui, 1, 2, 3. Eu vou na correntinha de número 3, vou inserir a agulha nela e vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos aí dar início à volta de número 19 e a nossa última volta. Olha como ficou aqui já nosso trabalho já quase finalizado. Então, agora, aí nós vamos aí fazer a nossa última volta, que vai ser trabalhado desta forma.
eu vou vir aqui, já em cima, onde nós fechamos aquele com ponto baixíssimo, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que é da altura de um ponto alto, e vou voltar na mesma corrente, e aqui eu vou trabalhar um leque, que vai ser trabalhado desta forma. Eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos, já formei aqui 3, contando com as 3 correntes, vou fazer 3 correntes e vou voltar aqui, ó, pegar essas 2 laçadas da frente e eu vou formar um picô. Depois de formar esse picô, vou voltar no mesmo lugar que eu subi os 3 pontos e vou aqui trabalhar mais 3 pontos altos, aqui para terminar de formar o nosso leque. Então, aqui eu fiz um leque de 6 pontos altos, trabalhei 3, fiz um picô e mais 3. Então, depois de fazer aqui esses 3 pontos, eu vou vir aqui, ó, vou fazer apenas uma corrente de separação, vou vir nesse espaço, pular esses 2 pontos, e nesse espaço, primeiro espaço de uma correntinha, eu vou aqui prender com um ponto baixo. Então, depois de prender aqui com esse ponto baixo, vou fazer novamente uma corrente, vou vir no segundo espaço aqui de uma corrente, e aqui novamente trabalhar um leque. Então, vamos fazer primeiro 3 pontos altos, 3 correntes, vou voltar aqui, ó, pegar essas 2 laçadas do último ponto alto e vou aqui fazer um picô, voltar no mesmo espaço e vou aqui fazer mais 3 pontos altos para formar aqui o nosso leque. Então, aqui já está pronto o nosso segundo leque. Vou fazer uma corrente de separação, vou vir nesse próximo espaço aqui de uma corrente e prender com um ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço de uma corrente à frente, novamente um leque, ok? Então, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta, ok? Um espaço vamos trabalhar um ponto baixo e o outro espaço trabalhar um leque. Então, nós vamos alternar desta forma aqui o nosso bico do acabamento. Ok? Olha, vai ficando desta forma aqui. Quando chegar aqui, pessoal, que vocês terminar, aí eu venho aqui com vocês para nós trabalhar aqui juntos, tá bom? Mostrar para vocês como nós vamos trabalhar aqui, onde nós temos apenas um ponto alto aqui. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já para nós trabalhar esta parte aqui junto com vocês, ok? Então, fiz aqui, ó, meu último leque aqui, onde nós temos aqueles grupos de 3 pontos altos. Vou aqui fazer uma corrente, vou vir nesse intervalo aqui e vou fazer um ponto baixo. Depois de fazer esse ponto baixo, eu vou fazer uma corrente, vou pular esse espaço de 2 correntes, vou vir em cima desse ponto alto. Vou vir aqui em cima do ponto alto e vou trabalhar um leque em cima dele, tá? Então, em todos os pontos, esse ponto alto aqui que nós temos sozinho, todos eles nós vamos trabalhar um leque em cima dele. Vou aqui, ó, fazer o meu picô, voltar. Vou voltar aqui e vou novamente fazer os 3 pontos altos para nós completar aqui o nosso leque de 6 pontos altos. Pronto, olha, trabalhei o meu leque em cima desse ponto alto. Em todos ponto alto que nós tiver, esse ponto alto aqui sozinho, nós vamos trabalhar um leque em cima dele. Agora, vou fazer uma corrente de separação e vamos pular, ó, essas 2 correntes, nós vamos pular os 2 pontos altos no primeiro espaço aqui de uma corrente que nós vamos prender com um ponto baixo. Aí, vamos fazer uma corrente e vamos aqui no próximo espaço de uma corrente trabalhar o leque. Então, é nesta sequência aqui que nós vamos trabalhar toda a volta, tá bom? Vocês trabalham de vocês aí, seguindo essa sequência que eu aqui fiz junto com vocês, até o final da volta. Aí, eu vou fazer o meu aqui, e assim que eu terminar, eu volto aqui com vocês,
para nós finalizar aqui o nosso trabalho e fazer o arremate aqui, já para nós ver como que vai ficar aí o nosso trabalho finalizado. Pronto, pessoal, já finalizei aqui o nosso trabalho, tá? Deixei aqui para fechar junto com vocês, para nós fazer aí o arremate. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, olha, a última corrente e vou vir aqui. Deixa eu colocar mais perto aqui para vocês. Opa. Vou vir aqui, ó, na terceira corrente, a que nós iniciamos, vou aqui contar 1, 2, 3. Na de número 3, eu vou aqui prender com um ponto baixíssimo. Ó, para vocês verem, deu certinho, tá? Então, se vocês fizerem aqui 8 grupinhos aqui de 3 pontos altos, vai dar certinho aqui no finalzinho. Então, eu prendi aqui, agora vamos fazer, eu vou fazer aqui 2, 3 correntes, tá? Vou pegar aqui a minha tesoura, vou cortar essa ponta, vou aqui puxar, já para nós estar aí arrematando. Eu já estou com meu isqueiro aqui, tá? Mas antes, eu vou dar uma puxadinha essa ponta de fio aqui por trás, para nós fazer aqui o arremate mais legal. Puxei aqui por trás. Eu vou cortar um pouco aqui, que ficou um pouco grande, tá? Melhor ficar grande, né, do que ficar aí um pequeno, né, e ter aí um perigo de soltar. Então, sempre quando vocês for finalizar aqui, tá? Vocês façam 2 correntinhas, aperta bem, depois passa aqui por trás, tá? Ao lado avesso, corta aí um fio mais ou menos aí uns 4 centímetros, tá? E depois, olha, só vir aqui, ó, cortar agora, né? Vou pregar aqui por trás. E aqui está, ó, pregou, ficou bem seguro aqui. Então, não vai ter aí perigo de estar aí soltando, tá? Como essa linha, ela é de polipropileno, ou a linha de seda aí, como muitos conhecem como a linha de seda, ela é uma linha aí muito lisa, né? E ela, qualquer coisa, ela está aí soltando. Então, a gente tem que fazer um arremate, como eu expliquei para vocês, tá? Vocês façam aí no finalzinho 2 correntes, aperta bem, ou até mesmo até 3 correntes, tá? Aperta bem. Depois corta aí um pedaço de fio aí, mais ou menos, uma quantia boa, de 4 a 5 centímetros. Depois coloca, tá, um foguinho aí na ponta e vem queimando, depois só vir e apertar aqui por trás, olha, ficou bem firme. Eu achei que ficou duro, não tem perigo aí de estar soltando. Então, era aqui, olha, aqui está já a nossa sobra, aqui sobrou essa linha aqui, como eu disse para vocês, né? Ela é de 500 metros, deu para fazer esse trabalho aqui tranquilo, ainda sobrou, olha, bastante. Eu acho ainda que vai dar e para mim trabalhar mais uma peça dessa aqui, olha, tá? Sobrou bastante, metade. Então, era isso, tá, gente? Aqui está já pronto, vamos lá. Olha que fofo que ficou, já finalizado. Lindo, lindo essa peça. Aqui no meio tá em forma aí de catavento, como vocês podem ver. Tá, eu espero aí que vocês façam e gostem. Então, era isso, pessoal. Espero aí vocês no nosso próximo vídeo aula. E aqui está já a nossa peça finalizada. Ficou linda este modelo aqui, olha. Então, era isso, e fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula, se Deus assim o permitir.